Qual é o maior bug mental do ser humano? Essa é uma pergunta que você pode considerar várias respostas diferentes, já que o poder da mente humana é algo incrível. Mas depois de muita pesquisa e comparação, nós declaramos que o maior bug mental do ser humano é o efeito placebo. Confuso? Vamos explicar. O que é o efeito placebo? O efeito placebo é muito fácil de ser compreendido, pois ele nada mais é um efeito psicológico causado por um remédio falso. Por exemplo, se um médico lhe dar algo para tomar, garantindo que tal coisa lhe curará com toda a certeza do mundo, você vai tomar o remédio acreditando que ele vai trazer a cura. Depois de um tempo, você realmente fica curado, só que o remédio que lhe foi dado era apenas um comprimido de farinha. Esse é o efeito placebo. O cérebro é enganado para acreditar que algo vai lhe ajudar e o efeito psicológico positivo acaba ajudando de verdade. Doenças reais são curadas somente por expectativa, pela força da sua mente de achar que está sendo curado. Isso faz com que o efeito placebo seja um dos fenômenos mais incríveis da fisiologia e psicologia humana. Então nós basicamente somos curados pela força e pela vontade de viver. É assim que os céticos explicam os milagres. Quando pessoas religiosas têm muita fé e força de vontade em acreditar que ela vai ser curada, pronto, ela é curada. Quem não acredita em divindades maiores pensa que esse ato de milagre seja um efeito placebo. A pessoa acreditou tanto que seria curada que acabou sendo de verdade. Em todos os casos, céticos ou religiosos, placebo ou não, o mais importante é ter força de vontade para prosseguir o tratamento. O pensamento positivo é extremamente crucial para a sua melhora, independente da crença e da doença. Agora, você me pergunta, como é possível? Veja bem, realmente está tudo dentro da sua cabeça. Seu cérebro está produzindo substâncias químicas que previnem e reduzem a dor, que fazem você se sentir bem e ajudam o sistema imunológico a curar. A área da medicina mais próxima de explicar o efeito placebo é a psiconeuroimunologia, que estuda as ligações entre o cérebro, o sistema imunológico e o sistema endócrino. Os estudos produzidos nos últimos anos nesse campo do conhecimento revelaram como um pensamento pode gerar alterações químicas em outras partes do corpo. Segundo Esther Sternberg, uma pesquisadora e neuroimunologista famosa da Universidade do Arizona, o efeito placebo é a própria habilidade do cérebro para ajudar você a se curar. E todos os animais têm essa capacidade. Porque sem ela, antes de desenvolvermos cirurgias, antibióticos, antivírus e tudo isso, nós estaríamos mortos. Todas as coisas vivas têm a capacidade de cura. Todos os momentos do dia, nós estamos experimentando ataques ao corpo. Feridas, sejam elas visíveis ou não, e as células do corpo se curam constantemente. Nós estamos nos regenerando. Estamos nos curando. Vamos dar um exemplo que todo mundo já passou por isso. Sabe quando você machuca em uma região que você não percebeu? E depois que você vê o machucado, ele milagrosamente começa a doer. Isso explica parte do efeito placebo. A dor não existia antes, pois você não sabia que o machucado estava lá. Então, depois que você vê, ele passa a doer repentinamente. Segundo Esther, a dificuldade da medicina moderna em reconhecer a influência do estresse e do estado emocional na saúde está relacionada aos avanços tecnológicos no século XVI e XVII. Na época, anatomistas começaram a dissecar os corpos humanos e supuseram que as doenças estavam associadas com anormalidades da anatomia. Segundo ela, até o meio da década de 1960, nós não podíamos nem cultivar células do sistema imune em tubos de ensaio. Nós não sabíamos como o sistema imunológico funcionava realmente. Então foi preciso avançar na neurociência, na imunologia, em todos esses campos, para entender como o cérebro e o sistema imunológico conversam um com o outro. Como essa comunicação é importante no processo de cura, explica a médica. Como se não bastasse, além de curar doenças, o efeito placebo também funciona em várias outras áreas. Ficar bêbado por efeito placebo. Por exemplo,
você pode ficar bêbado por efeito placebo. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostrou que as mulheres geralmente ficam bêbadas mais facilmente que os homens, requerendo menos álcool. Só que, na verdade, para ficar embriagado não é necessário nenhum álcool. Isso porque podemos simplesmente nos enganar a pensar que estamos bêbados. Pesquisas diferentes já descobriram que aqueles que acreditam ter bebido álcool, mesmo que a bebida fosse não alcoólica, se sentem bêbados e têm realmente o julgamento prejudicado. Ou seja, se saem pior em testes simples e seu QI torna-se menor, como se estivessem realmente embriagados. Sua cultura pode te fazer sentir efeitos placebos. Por exemplo, os americanos tendem a exibir hipocondria mais do que qualquer outra cultura na Terra, já que a propaganda de saúde e medicamentos lá é extensa. Por alguma razão, tendem a atribuir muito poder aos medicamentos que podem ser injetados na veia. Provavelmente porque foram condicionados a respeitar o poder de injeções desde o nascimento. Europeus, por outro lado, reagem de forma mais positiva a comprimidos de placebo do que injeções. Ou seja, fatores culturais influenciam fortemente a maneira pela qual o efeito placebo se manifesta. Drogas de placebo utilizadas em um estudo para o tratamento de úlceras funcionam muito melhor na Alemanha do que no Brasil. Um teste de drogas para hipertensão foi o menos reativo para as pílulas de placebo na Alemanha. Esses fatores culturais são poderosos na formação das nossas esperanças, medos e expectativas, de maneira que o efeito placebo se transforma quando atravessa fronteiras. Placebo funciona mesmo se você souber o que é placebo. Um estudo que utilizou apenas placebos para tratar pacientes, informando os pacientes de que era placebo, e se descobriu que o efeito pode funcionar mesmo que as pessoas saibam que não estão tomando um remédio real. Os pesquisadores separaram 2 grupos de pacientes com síndrome do intestino irritável, e um deles recebeu um frasco de comprimidos nomeado placebo, enquanto o outro não recebeu nada. O grupo do placebo ouviu uma explicação do médico de que aquilo não continha nenhum ingrediente ativo. No grupo que não recebeu nenhum comprimido, apenas 35% dos pacientes relataram melhoras após 3 semanas. No grupo que tomou conscientemente placebo, 60% relataram melhora. Os pesquisadores acreditam que uma grande parte dos resultados se deve ao fato de que os pacientes estavam bem informados sobre o próprio efeito placebo e o quão poderoso ele pode ser. Ou seja, sua crença no efeito placebo se tornou seu placebo. Efeito nocebo. Assim como as nossas expectativas sobre a eficácia de uma droga que podem influenciar a nossa relação a um placebo, uma expectativa de efeitos colaterais podem nos levar a experimentá-los também. Isso tem se manifestado em uma infinidade de formas, às vezes extremas, e ficou conhecido como nocebo. Um estudo notável documentou os efeitos do nocebo na Itália, onde as pessoas com intolerância à lactose tomaram leite que eles acreditavam ter lactose. Só que, na verdade, o leite não tinha lactose. Mesmo assim, 44% das pessoas com intolerância desenvolveram sintomas de desconforto gastrointestinal. Como se ter diarreia sem motivo algum não fosse ruim o suficiente, imagine perder a fé em seu pênis normal por causa que o seu médico disse que ele não está funcionando bem. O efeito nocebo, lamentavelmente, funciona em pessoas que tomam medicamentos reais. Em um estudo, os voluntários tiveram que tomar um remédio. Metade do grupo foi informado pelo médico que eles poderiam ter sintomas de disfunção erétil, e a outra metade, não. Do grupo que ouviu sobre o efeito, 44% relataram disfunção erétil, em comparação com apenas 15% do grupo que não tinha sido informado. Em um outro estudo, um paciente que estava participando de um teste para medicação engoliu 26 pílulas de placebo em uma tentativa de suicídio.
Mesmo sendo completamente inofensivas, sua pressão arterial de alguma forma caiu perigosamente. O mesmo acontece para pessoas que estão fazendo dieta. Se elas acreditam que não estão perdendo peso, elas realmente não vão perder peso, mesmo que estejam comendo bem pouco. Esses são os poderes contrários do efeito nocebo. Por ser um efeito mágico na mente humana, nós acreditamos que o efeito placebo e o nocebo, respectivamente, sejam os bugs mais impressionantes da mente humana.